Flora intestinal. Você sabe a importância da flora intestinal para a sua saúde? Você sabe o que não fazer que desequilibra a sua flora intestinal? Você sabe o que fazer para equilibrar a sua flora intestinal? Você sabe como perceber se a sua flora intestinal está desequilibrada? Nesse vídeo você vai saber. Olá pessoal, eu sou o Victor Bolf, iridologista, e esse é um canal para falarmos de saúde. Hoje nós vamos falar de flora intestinal. Pessoal, a flora intestinal é formada por todas as bactérias que colonizam o nosso corpo, principalmente no intestino, mas também temos bactérias em todo o resto do corpo, na pele, na boca, enfim, em muitos lugares, ok? Essa flora intestinal, então, que nós vamos falar aqui, principalmente a de intestino, ela é responsável por muitas coisas referentes à nossa saúde. Por exemplo, a absorção de nutrientes. A flora intestinal equilibrada é muito importante para tornar biodisponível muitos dos nutrientes que a gente ingere, ok? Então, muito importante na nutrição, tá? Para a absorção dos nutrientes. Níveis de bem-estar. Nossa flora intestinal é muito importante para manter bons níveis de bem-estar. Inclusive, uma boa flora intestinal reflete em bons níveis de serotonina, né? Um neurotransmissor relacionado aí ao bem-estar. Inclusive, se você tiver uma flora intestinal desequilibrada, você pode ter oscilações de humor, você pode ter muitas vontades de comer doce repentinamente, isso pode ser um indicativo. E se estiver muito desequilibrada mesmo, as pessoas podem ter até quadros de depressão. Na imunidade, a flora intestinal é muito importante. Então, se ela estiver desequilibrada, então pode predispor aos vários tipos de infecções, por exemplo, candidíase, amidalite, sinusite, e ainda a sua cognição. Ela interfere muito na sua cognição. Então, uma flora intestinal equilibrada vai permitir que você tenha um melhor aprendizado, melhor memória, tá bom? Então, ela vai interferir diretamente na sua cognição, sua capacidade de concentração, tá? Então, muitas pessoas têm dificuldades cognitivas, muitas vezes, por ter uma flora intestinal muito desequilibrada. Bom, esses são alguns dos itens, mas é claro, a flora intestinal interfere em todo o desempenho e saúde aí do seu corpo, ok? Mas agora vamos falar, já falamos um pouco da importância, vamos falar o que a gente faz que atrapalha a nossa flora intestinal, ok? E a principal coisa que atrapalha, geralmente, é a alimentação baseada em açúcar, farináceos, laticínios, ok? Isso tudo atrapalha muito a nossa flora intestinal. Por quê, pessoal? Porque quando você come açúcar ou farináceos, né? O que são farináceos? Pão, bolo, bolacha, tá? Essas questões feitas com alimentos feitos com farinha, tá? Ou açúcar, quando você ingere isso, as bactérias que se alimentam mais desse tipo de alimento, então elas vão crescer mais que as outras no seu intestino. Tem que entender assim, no nosso intestino existem várias colônias de bactérias. Então, se você começa a comer muito açúcar, uma parte da colônia cresce muito mais que a outra e isso gera um desequilíbrio, ok? Então, esse tipo de alimento ele prejudica aí o equilíbrio da nossa flora intestinal. E muitas vezes, conforme a flora intestinal vai piorando com esse tipo de alimentação, né, açúcar, farináceos, laticínios, as pessoas acabam baixando sua imunidade, tendo infecções recorrentes. Então, a parte da alimentação é muito relevante aí para a gente não prejudicar a flora intestinal. Além do mais, como a gente já comentou, né, os níveis de bem-estar estão relacionados com o equilíbrio da flora intestinal. Então, se esses níveis de bem-estar vão caindo com o desequilíbrio da flora intestinal, a pessoa tem cada vez mais vontade de comer doces para aumentar esse bem-estar dela. E com isso, vai prejudicar ainda mais a flora intestinal. Por quê? Porque ela vai comer doces para ter o bem-estar e esse doce prejudica um pouco mais a flora intestinal dela. Ela come mais e vai prejudicando, entende? Então, se ela tivesse uma flora intestinal equilibrada e mantivesse essa flora intestinal equilibrada, ela teria naturalmente bons níveis de bem-estar. Agora, como que você descobre se está desequilibrada a sua flora intestinal? A melhor maneira de monitorar é você observar a folha do papel quando você faz o número 2.
Se você precisa utilizar uma, duas, três folhas, se você suja muito papel na hora de fazer o número 2, quanto mais sujar, mais está desequilibrada a sua flora intestinal. O ideal é que você não sujasse nada o papel, ok? Que você tivesse o papel em branco, vamos dizer assim. Isso mostra para você que a sua flora intestinal está equilibrada, ou seja, sujar zero o papel. Isso é plenamente possível. Eu sei que para muitas pessoas, inclusive aqui no consultório, eu vejo muitas pessoas e falo para elas sobre isso e elas acham, poxa, mas eu achei que o normal era sujar alguma coisa. Por quê? Porque a maioria das pessoas se alimenta com alimentos que contêm açúcar, ou com farináceos, ou com leite e laticínios. Então as pessoas acham que é normal ter uma flora intestinal desequilibrada, que é normal sujar o papel higiênico ao fazer o número 2. Mas o ideal o normal seria realmente não sujar, se estivesse equilibrado. Então se você observar o seu animalzinho de estimação, se ele estiver comendo a ração dele tudo certinho, né? Ele não suja nada, ninguém precisa ir lá limpar a bunda do animal. Tá? Agora, se ele comer alguma outra coisa, um farináceo, algum outro alimento, pode ser que ele precise, realmente, alguém precise limpar ele, ok? Então, essa é uma das formas mais práticas de você monitorar a quantas anda sua flora intestinal. Bom, pessoal, agora você já sabe o que não fazer, né? Que desequilibra a sua flora intestinal, então o que você vai evitar são esses alimentos, tá? E agora vamos ver o que fazer para equilibrar. Bom, para você ter uma flora intestinal equilibrada, o ideal é que você coma muita fibra, né? Então você pode ter uma dieta equilibrada com sementes, com legumes, com as nuts, né? Que são as oleaginosas, nozes, amêndoas, enfim, castanhas, muita salada, verdura, tá? Tudo isso vai trazer bastante fibras para o seu corpo. Junto com a fibra também você precisa se hidratar corretamente. Nós já falamos sobre água aqui em outro vídeo, né? Então, você pode verificar lá quais foram as dicas que foram passadas. E uma principal dica que eu vou passar aqui para você equilibrar a sua flora intestinal, é você utilizar um probiótico fermentado, tá? Eu sugiro utilizar o kefir. Então é isso, pessoal. Agora você já sabe como equilibrar a sua flora intestinal e melhorar em muito a sua saúde. Qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo. E para você que quer otimizar ao máximo a sua saúde, eu criei o curso Saúde de Verdade, ok? Vou deixar o link aqui embaixo para você verificar. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, né? Se você acha que essa informação pode ajudar outras pessoas, compartilhe, né, com as pessoas que você gosta. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. A nossa intenção aqui é levar esse conhecimento para o maior número aí de pessoas possíveis, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.